Meu nome é Cássio Politi, o papo aqui é sobre podcasts e eu quero falar hoje sobre a frequência ideal de publicação. Sempre que você começa um projeto de podcast, uma das primeiras perguntas é aquela, né? Nosso podcast vai ser diário, semanal, quinzenal? E a resposta comum é aquela, depende. Realmente não dá para cravar uma resposta universal que valha para todos os podcasts. Resposta universal seria bobagem. Acontece que a gente consegue sim trazer uma resposta um pouco melhor do que um simples não existe resposta. Se você se basear em autores do content marketing como Joe Pulizzi, Mark Schaefer, você vai trazer conceitos como calendário editorial e previsibilidade do conteúdo que vão dizer o seguinte: olha, quanto mais você conseguir acostumar o seu público a uma regularidade de publicação, melhor. Porque se o seu público sabe quando, em que dia e horário o seu conteúdo sai, mais ele se acostuma, àquela rotina e mais ele vai esperar pelo seu conteúdo. Então, melhor para você. Basta ver que muitos podcasts conhecidos fazem isso, publicam sempre no mesmo dia da semana e muitas vezes no mesmo horário, tá? Vamos dar uma olhada em alguns podcasts conhecidos, tá? Deixa eu começar aqui por um podcast bem antigo, um dos mais antigos do Brasil, que é o Café Brasil, do Luciano Pires. Para contextualizar, vamos primeiro ouvir um trechinho aí do Café Brasil. Afinal de contas, o que é um educador, hein? É uma professora que ensina matemática? Talvez um padre que ensina religião, hein? Quem sabe um enfermeiro que ensina primeiros socorros? Talvez um pai e uma mãe que ensinam como fazer o que é certo? É mais que isso, não é? Mas uma coisa independe do que o educador é. Ele precisa ser honesto. Vamos nessa hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar? Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocodó. Agora, dá uma olhada aí no feed do Café Brasil. Eu tirei um print aqui do Spotify, que você vai reparar que os podcasts saem toda quarta-feira religiosamente, tá? Tudo bem, ali misturado tem o cafezinho, que é uma versão curta do Café Brasil, que são episódios de apenas 3 minutos, tá? Esses são livres, mas o programa principal, que tem mais ou menos meia hora de duração, esse sai religiosamente toda quarta-feira. Então é aquilo, quem ouve o Café Brasil, o ouvinte fiel, ele espera que toda quarta-feira vá sair uma nova edição do Café Brasil. Repara que é mais ou menos a mesma lógica que as empresas de mídia fazem há décadas, né? Um telejornal vai ao ar todo dia, às 8 da noite. A telenovela vai ao ar todo dia, às, 7, 8 da noite. A revista semanal vai às bancas toda sexta-feira, e por aí vai. Se você pensar, os youtubers também aprenderam isso, o próprio YouTube recomenda nas suas instruções que o youtuber poste religiosamente nos mesmos dias e horários, toda semana no mesmo dia, no mesmo horário, seja qual for o horário, mas tem que postar regularmente. Com podcasts é a mesmíssima coisa, tá? Então vamos ver um outro exemplo aí, que é de um podcast de marca, o chamado Brand Podcast, que é o Itaú Morning Call do Banco Itaú. Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Na linha do que eu tinha antecipado ontem pela manhã, a gente teve mais um dia de muita pressão dos mercados globais, pior dia da Bolsa Americana desde a Black Monday, que foi em 1987, com recuo perto dos 10%, Europa também com recorde de queda, caiu 11,5%, tudo basicamente puxado pelos temores de impacto do coronavírus sobre a economia global. Então, dando uma olhada ali, no print ali do Spotify, você vai ver que a publicação, em vez de ser semanal como o Café Brasil, é diária, tá? É só isso que muda. Mas o princípio é o mesmo. Sai
todo dia o Itaú Morning Call. Pergunta importante: todo podcast de sucesso tem a regularidade obrigatoriamente? Não. Deixa eu citar um aqui, muito antigo, acho que tão antigo quanto o Café Brasil, que não tem essa regularidade e tem sucesso, tá? É o Escriba Café. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. O Escriba Café é a famosa exceção confirmando a regra. Ele não tem regularidade, dá muito certo, é muito ouvido, mas não tem regularidade. Agora, eu recomendo para você seguir pelas regras e não pela exceção. Deixa eu compartilhar um pouquinho de experiência aqui, tá? Eu faço podcasts para empresas e geralmente 2 elementos determinam qual vai ser a frequência de publicação. O primeiro elemento é a abundância do conteúdo, tá? Então vê só, o Itaú aí tem assunto todo dia, né? Você falar de finanças, bolsa de valores, ou até quem vai fazer de outros assuntos, um podcast pessoal para empresa mesmo. Se você vai falar de, sei lá, economia, cidades, futebol, provavelmente você vai ter assunto todos os dias. Mas determinados assuntos, sei lá, marketing, assuntos de dentro da sua indústria, às vezes você não tem do que falar todos os dias. Então, a abundância do conteúdo que você pretende abordar é um fator que limita ou não o número de episódios que você vai fazer por semana, por mês ou até por ano. O segundo elemento é capacidade de produção. Você vai ter braço para fazer podcast todo dia, toda semana, toda quinzena? Isso também é um fator determinante. Dica prática aqui para fechar. Começa, por exemplo, com 1 vez por semana. Se você sentir que dá, aumenta essa frequência. É melhor do que o contrário. É melhor do que começar todos os dias e depois reduzir para 1 vez por semana. Porque essa redução dá uma sensação de derrota. Vou deixar 2 links aqui. Um para se inscrever no canal, caso você goste de podcasts, e outro com outra dúvida frequente, que é sobre duração de podcast. Então é isso, valeu, até a próxima.